A história do empreendedorismo de Santa Rosa tem na família Maier, no grupo Maier, episódios importantes e transformadores. Vamos resgatar parte disso com Dona Elga Maier Klaus, esposa do saudoso Willy Klaus, um jovem inquieto na década de 60, que foi um dos idealizadores da Feira Soja, da primeira Feira Soja, presidiu as duas primeiras. Mas vamos à família Maier. Primeiro a origem, de onde vieram os Maier, Dona Elga? O Hermann Maier e a esposa Alvine, eles vieram da Rússia, que naquela época a Alemanha pertencia à Alemanha, né? E de lá eles retornaram à Alemanha e aí vieram para o Brasil. E aqui no Brasil foram para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na linha República, onde receberam terras como agricultores. Essas terras eram para ser doadas pelo governo, mas depois tiveram que pagar. Tem até um documento sobre isso. E como o Germano, antigo Hermann, nome original Hermann, teve que ter a nacionalidade brasileira, ficou como Germano Maier, e ele tinha uma certa instrução. Viu que os agricultores precisariam de alguém que vendesse os produtos. Aí ele começou com uma firma de comércio, armazém, onde adquiria os produtos e levavam com as carroças tanta manteiga quanto feijão, levavam a Santo Ângelo nas carroças e depois a Giruá. Aí no retorno traziam mercadoria para vender no comércio. E o fumo que eles compraram era transportado pelo trem, já naquela época, a Porto Alegre. Tiveram duas falências, a falência grande do fumo e a falência grande do feijão. Também compravam banha dos agricultores. E com isso os filhos aprenderam a negociar, porque eram 6. Os mais velhos, quando casaram, os primeiros aprendiam ofício e durante quase 2 anos tinham que morar juntos com os pais e depois adquiriam seu comércio. Otto Maier adquiriu o comércio na linha Timbaúva, Hugo Maier na linha 8 de agosto e o Alfredo Maier começou com a Caixa, vamos dizer, como a Caixa Federal. Naquela época, o pai dele, Germano Maier, fundou o sistema Raiffeisen. Era tipo Caixa Econômica, né? Recebia o dinheiro, aplicava e retornava, né, para os colonos. Isso em que período? Consta ali a data, Pelos anos 1940. Antes ainda. Antes, 38, por aí. Muito bem. Era um agente financeiro já naquele período. Já naquela época, sim. E depois, vendo que havia necessidade de negociar os produtos em grande escala, e com o falecimento do progenitor, Germano Maier, se uniram e compraram essa quadra na rua Rio Branco, Buenos Aires, abaixo da rua Rio Branco. Toda aquela quadra que dava os fundos com a Borges Fortes, laterais com a Rui Barbosa e a outra com a Coelho Neto. E naquela quadra eles construíram, então, primeiro um armazém para receber os produtos dos agricultores. Depois a casa,
residencial ficava no meio, no centro, e na lateral à esquerda, o armazém de transportes, onde depois se formou a transportadora Maier. Bom, em 1944, 6 irmãos chegaram aqui. Não, eles começaram a vir aos poucos. Primeiro, Alfredo começou, então, anexa à residência dele. Como comprava manteiga in natura, não podia vender desta maneira, porque cada colono produzia de uma forma o seu produto, diferenciado. Tinha outros sabores diferentes. Então, a manteiga era lavada num tonel de madeira, nessa fabriqueta, e transformava essa manteiga em um bloco, e esse bloco era cortado em como é que eu vou dizer? Tabletes, que eram embalados, tudo manualmente, o corte, os tabletes, tudo era embalado manualmente por funcionárias, e isso daí, com o nome de manteiga Irma, era levada a Porto Alegre para ser revendida lá. Por que Irma? Irmãos Maier. Irmãos Maier. É. E com o aumento desse produto, eles viram que precisavam adquirir uma fábrica para melhorar o rendimento. Se permite, dona Elga, também investiram na torrefação de café. Sim, nos fundos da fábrica de manteiga, na fabriqueta, como eu digo, da residência de Alfredo Maier, na metade da quadra, ali construíram a fábrica de café, torrefação e moagem, e era envasada em latas de 1 quilo. Vendiam em latas de 1 quilo com o nome de Café Colonial. Foi a primeira fábrica de café aqui em Santa Rosa. Bom, o Laticínios Maier, ele foi instalado na Avenida Tuparandi, às margens do rio Pessegueirinho. Sim. Em 1949, eles compraram uma fábrica de bebidas. Era a fábrica de bebidas que eles transformaram em fábrica de manteiga. Muito bem. Essa indústria, criada pelos irmãos Maier, me permite citar o nome dos irmãos empreendedores, dona Elga? Eram 6? 6 homens. Eram 6 homens, muito bem. O nome deles era o Otto, que é o seu pai, Sim. O mais velho, Hugo, Alfredo, Bruno, Guilherme e Helmut. Hoje, em 2021, algum deles entre nós? Nenhuma. Todos de saudosa memória. Sim. Muito bem. Eles compraram, então, em 1948, uma indústria de bebidas instalada nesse local, Sim. correto? Tá, Avenida Tuparandi, Sim. ali naquela pontezinha do Pessegueirinho. E ali surgiu, então, o Laticínios, a indústria Laticínios Maier. Era Laticínios Maier, Sociedade Anônima, naquela época. E que começou o processo de industrialização do leite. Não, começou com a aquisição da nata. Tinha 15.000 agricultores que forneciam a nata em tambos de 50 litros, que 6 caminhões da Irmãos Maier recolhiam 2 vezes por semana esta nata, que os agricultores levaram aproximadamente 100 quilômetros de um comerciante, e lá era recolhida, então, nos caminhões, para trazer aqui para Laticínios, então, transformada em manteiga. Para transformar esta nata em manteiga, quem começou foi o responsável, gerente responsável, foi Alfredo Maier. Porque ele já se interessava desde adolescente nesse produto, porque Germano Maier, numa
eu não me lembro de cor agora o nome, de uma exposição que aconteceu aqui agora no local onde se encontra chafariz. Ali no folheto consta o nome daquela exposição. Ele foi brindado em segundo lugar na produção de manteiga, melhor manteiga, ele tirou o segundo lugar. Então, eles já traziam isso dentro do sangue deles, de lidar com esse produto, principalmente Alfredo. E daí, ele estudou em livros alemães de como melhorar o sabor da manteiga e também viajou para diversos países, principalmente a Alemanha, Dinamarca, Suécia, ele foi. E na primeira vez a Holanda, aí ele trouxe um holandês técnico em fabricação de manteiga, que era o Dick Riesdick. E ele tinha a técnica e foram melhorando cada vez mais, porque tinha que pôr sal, né? Todos os componentes. Depois dele, aí veio um alemão, Henrique Bischoff, também técnico na manteiga, na fabricação de manteiga. E aí eles fabricaram e embalaram a manteiga com o nome de Continuo Irma, Satélite, Santa Rosa. Com esses 3 nomes. Aí era conduzida a Porto Alegre, em caminhões próprios, com câmara fria, naquela época se chamava câmara fria, agora parece-me que é frigobar, né? E levavam a Porto Alegre. Dona Helga, a senhora fez referência à exposição, ela ocorreu em julho de 1953. Vale uma ressalva sobre a visão dos empreendedores da cepa Germano-Mayer. Foram à Europa, a centros industriais desenvolvidos, como Alemanha, Suécia e Dinamarca, de onde traziam centrífugas importadas para distribuir aos agricultores. Primeiro as centrífugas eram manuais. Depois que surgiu a eletricidade em Santa Rosa, aí eles adquiriram as centrífugas elétricas. E eram distribuídas, revendidas ou entregues em comodato. Outra participação decisiva da família Mayer foi o melhoramento genético do gado leiteiro. Tanto é que os próprios empreendedores adquiriram em 1948, a senhora vai conferindo as datas, um lote de 100 touros e mais um número expressivo de vacas leiteiras da marca Jersey. Da raça Jersey. Desculpe, da raça Jersey. Porque elas que produziam a melhor gordura no leite. É lá perto do campo de aviação, era a Granja Mayer. A Granja Mayer. E lá também criavam as novilhas, né? E aí, por via de consequência, também fazendo esse melhoramento genético na propriedade rural, os parceiros. Sim. Os fornecedores da matéria-prima. Sim. Os touros também adquiridos, uns 100 touros, eram vendidos também aos agricultores ou, mais tarde, era feita a inseminação artificial, né? Outra iniciativa Desculpe, eu lhe interrompi. Esse gado era adquirido, era um gado da raça Jersey, era holandesa, também foi adquirido da mesma maneira. Eram importadas, esse gado era importado do Uruguai. Muito bem. O associativismo também teve a marca da família Mayer. A Associação Missioneira de Criadores de Gado Jersey, ela foi criada em 26 de maio de 1960. Ou pelo menos o ano se confirma. E aí, a partir de 1962, saem da manteiga, oriundo da nata,
para industrializar o leite. Aí que surge aquela marca do Bom ou é mais à frente? Não, aí que surge a marca do Bom. Leite do Bom. Sim, porque aí as vacas que produziam melhor leite, não com tanta gordura, era a raça holandesa. Por isso que entrou a raça holandesa das vacas também, que também foram adquiridas do Uruguai, Bem, bem como os touros. Laticínios Maier funcionando paralelamente com a transportadora Maier. Sim, porque os irmãos Maier, o Hugo Maier, então, foi o gerente de transportes, da transportadora. Cada irmão tinha, o Otto Maier foi o gerente do comércio e indústria. Era a firma Irmãos Maier Limitada, Comércio, Indústria e Transportes. Então, cada um tinha seu setor para gerenciar. Pois é, vamos repetir, vamos frisar de novo aqui. Esse grupo trabalhava, então, comércio, transportes, fábrica de café, posto de combustível, texaco, né? E um armazém de madeira. Depois evoluindo para a indústria de laticínios. A senhora se lembra do mercado consumidor, dos produtos do Bom, com N no fim? Consta aqui ou não? Porque o grupo, o Laticínios Maier evoluiu, tá? Aliás, conquistou o mercado consumidor em 51 cidades gaúchas, os chamados grandes centros, entre eles Porto Alegre. Confere? Sim. E quando falamos no mercado consumidor gaúcho, também vale a ressalva de que a indústria tinha representantes em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. Era um mercado nacional. Em 1980, quando o Laticínios Maier deixou de operar em Santa Rosa, o grupo possuía 3 indústrias processadoras de leite. A de Santa Rosa, a maior de todas, uma em 3 de Maio e outro em São Lourenço do Sul. Dona Helga Maier Klaus, nós temos algum Maier empreendendo em Santa Rosa hoje, em 2021? Ninguém. Quantos Maier hoje residem em Santa Rosa? Só eu. Filhos, sobrinhos, estão concentrados mais aonde? Porto Alegre. Dona Helga, nós precisamos concluir com a senhora. Fale, mesmo que brevemente, sobre a grande figura de Willy Klaus, empreendedor transformador da segunda década de 60 e da primeira década de 1970 com relação à FenaSoja. Willy Klaus, quando veio a Santa Rosa de Santo Ângelo, lá ele aprendeu muito a liderança com o causídico Dr. João Augusto Rodrigues. E aqui ele veio trabalhar na firma Maier para gerenciar a matriz, o escritório da matriz, porque, como foi dito, abrangia muitas firmas, inclusive em Porto Alegre, ainda nós tínhamos a fábrica de artefatos de madeira, Artema, e a filial da transportadora Maier, em Porto Alegre, que os outros 2 irmãos cuidavam de lá, gerenciavam. E ele tinha no sangue dele muito de liderança. E também ele, em parte aqui, ele veio para cá também por causa do esporte, para jogar no Juventus. Juventus, muito bem. Uhum. Ele era do Elite Clube de Santo Ângelo. E era um líder nato. Como os irmãos Maier tinham muita amizade com o prefeito Leandro Carlson, já da época lá da linha 8 de agosto, linha República, ele incentivou o Willy Klaus
para adquirir as terras aqui em Santa Rosa, que era do seu Gassen. Essa semana faleceu a esposa do seu Gassen. E para começar a FenaSoja, porque a Maier foi muito ativa na Festa Nacional do Milho. E ali a gente viu que tinha possibilidade de ter uma FenaSoja, porque havia muita produção de soja. E esse prefeito, Carlson, antes de ser prefeito, ele incentivou um dos irmãos Maier, o Guilherme Maier, a adquirir terras no Mato Grosso. E lá eles formaram a colonizadora noroeste mato-grossense. Hoje é Porto dos Gaúchos. Antes era Glebarinos. Então havia já muito envolvimento com ele. E aí, bom, para presidir a primeira FenaSoja, o Willy aceitou. E junto com... Naquela época, quem ajudou muito foi o Dr. Rui Magalhães, que era engenheiro agrônomo, o Elias Scalco. Aí eles começaram, né? A FenaSoja, primeira. E depois levou 8 anos para sair a segunda, porque ninguém queria assumir esse encargo. E nesse meio tempo o Willy já era presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Santa Rosa, ele já tinha trazido o DDD, né, os telefones automáticos para cá. Então ele já tinha se envolvido bastante também com Pedro Carpenedo no calcário, Tatu, na Operação Tatu. Uhum. E aí ele, depois de 8 anos, ele assumiu de novo a presidência da segunda FenaSoja. Aí foi instituído de 2 em 2 anos. E na terceira, para ele, insistiram que ele fosse de novo, e ele já não queria mais sempre estar encabeçando. Aí ele falou com Eugênio Pires, e Eugênio disse, se você fizer a parte de serviço, de intercâmbio com as autoridades políticas, governamentais, eu aceito. Aí ele aceitou como vice. Vice-presidente. Mas ele que fez os discursos, as saudações, e ia fazer os convites. Ele sempre foi. Depois ele foi fundador do DEMP também, né? Diretor. Bendito teimoso. Era dedicado à sociedade, muito, muito comunitário. E a família? A família, infelizmente, entra nesse No processo. velório dele, o filho se manifestou. Muito bem. Dona Helga, pode concluir. Só uma falha que eu deixei de falar na Laticínios foi na fabricação do queijo. Que o queijo foi muito importante naquela época. Então era queijo de muitas marcas. Tenho nessa folha parmesão, era o ralado. Mas tinha o prato, tinha o lanche. E aí tinha os postos em São Paulo, em Curitiba, que revendiam esse queijo. Essa parte ali a gente... É importante. Vamos colocar aqui, queijo prato, queijo lanche, mussarela, parmesão, que é o ralado, requeijão, doce de leite, creme de leite e iogurte da marca Batavo, antecedendo o leite do bom. Era uma loucura. Muito obrigado, Dona Helga, pelo seu depoimento. Tá? Helga Maier Klaus, filha de Otto Maier, um dos grandes empreendedores da família Maier e esposa de Willy Klaus, primeiro e segundo presidente, aliás, presidente da primeira e da segunda FenaSoja.
que deu origem, e nós aqui deixamos o desafio, ao maior projeto de voluntariado do Rio Grande do Sul.